Boa tarde a todos. Abertura às 14 horas e 5 minutos, dia 10 de fevereiro de 2015. Declaro abertos os trabalhos da segunda sessão semanal de exercício, registrando-se encontro presentes os vereadores Rafael de Oliveira, Jorge do Proerd e Antônio Bugalu. E ausentes os vereadores Miguel Lopes e Fabiana Alessandri. Vamos para a pauta. A deliberação de atas de sessões anteriores. Está em discussão a ata da primeira sessão semanal dessa comissão, realizada dia 3 de fevereiro de 2015. Não havendo manifestações dos vereadores, está aprovado por unanimidade. Análise de matérias em trâmite, com prazo do relator e da comissão interrompido até 19/2/2015. O ofício do Tribunal de Contas. O relator é o vereador Jorge. Estamos aguardando a resposta ou alguma manifestação do prefeito e do ex-prefeito. Exatamente. Correto? Tá, estamos no aguardo. Em trâmite especial, com o prazo do relator até 18/2/2005 e até a comissão até 22/2/2015. Projeto de emenda à lei orgânica do vereador Tião do Foro, que altera dispositivos da lei orgânica do município, altera o artigo 34 e seu parágrafo 1º, de forma a incluir o período de recesso parlamentar de 1 a 31 de julho de cada ano. O relator designado, de acordo com o nosso combinado, é o vereador Miguel Lopes. Depois eu gostaria que a assessoria só confirmasse se pode ser ele, com ele. Eu acredito que não vai ter problema, mas só para dar um ok, né? Se por acaso ele não quiser, a gente designa outro relator. Com prazo do relator até 10/2/2015, da comissão até 18/2/2015. Moção 34/2014, vereadores Marcos Vale, Antônio Bugalu, Benedita Aparecida de Carvalho de Tudo Ônibus, Fabiana Alessandri, Gislene Bueno Agi, Jorge Luiz Martins, do Proerd, José Gabriel Sintra Gonçalves, Leonel Pereira Arantes, Léo, Luiz Esperendio, Mário B. Silva, Miguel Lopes, Natanael Ananias, Noe Camilo, Paulo Mário, Arruda de Vasconcelos, Padre Josemildo, Rafael de Oliveira, Rita Vale, Tião do Foro, Valdo Rodrigues, que requer por meio deste apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo estudos visando a instalação de um centro de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A relatora é a vereadora Fabiana Alessandri. No caso, ela já pediu para a gente estar prorrogando o prazo para o encerramento junto com o prazo da comissão. Então fica aberto para os vereadores para a gente votar o adiamento do parecer da vereadora Fabiana. Todos Sim. concordam, então está adiado Ok. aí o prazo. No caso, com relação a essa moção, nós tínhamos feito um convite para o secretário estar aqui. O secretário chegou na hora. Nós tínhamos feito o convite para o secretário Marcos estar presente, e ele é muito pontual, chegou exatamente no horário. Vamos ver. Tudo bom, meu irmão? Bom. Dá para assinar? Só para mim pegar o nome deles. Oi? Ah, tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os convidados que nós temos hoje. Nós temos uma moção que está em trâmite na casa de todos os vereadores, na realidade, que é a respeito de uma instalação de um centro de atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Nós fizemos um levantamento que esse pedido já tem sido um pedido antigo desta casa, até de outras legislaturas, desde 2000 ao Executivo. Implantação de um centro, já foi pedido até em uma casa de abrigo para mulheres e várias coisas nesse sentido, visando a proteção da mulher com relação a algum tipo de violência que ela está sujeita, né? E nós convidamos o senhor para vir, para questioná-lo se a secretaria tem como estar desenvolvendo um serviço nesse sentido, né, voltado para essa área. Se cabe exatamente a secretaria do senhor também, ou somente, para que o senhor explanasse, ou até comentasse, nos explicasse se já há um serviço nesse sentido, secretário. Muito obrigado pela presença do senhor, de todos os convidados da secretaria. Boa tarde, vereador Rafael, os demais vereadores presentes aqui. Rafael, é assim, a moção do que você se referiu, que é a moção 30, fala de um centro especializado de atendimento à mulher no caso de violência, né? Isso. Em 2014, foi criado por decreto a Coordenadoria da Mulher aqui em Bragança, onde que a Ismara hoje, da parte do Fundo Social, é a responsável nesse sentido. A presidente dessa coordenadoria é a dona Rosângela do Fundo Social, que essa coordenadoria foi criada
e ligada ao fundo social, tá ok? A Ismara é a técnica responsável por isso. E depois ela pode detalhar um pouquinho mais essa questão da coordenadoria da mulher, né? Essa já é uma ação do governo Fernão Dias, justamente para atender às especificidades da mulher. Não apenas no caso, como a moção sugere, no caso de mulher que sofreu vítima de violência, mas principalmente a coordenadoria da mulher ela pode trabalhar em várias frentes na prevenção, né? E a coordenadoria da mulher está ligada a todas as secretarias, né? As principais seria a assistência, a saúde, a educação, a cultura, né? Onde teriam ações voltadas para a mulher, mas acho que depois a Ismara pode detalhar isso para vocês. O que vem sendo sugerido e é um apelo dessa casa é a questão da Casa da Mulher Vitimada, não é isso? Nós apresentamos um projeto no governo federal, existia um edital em aberto, então os municípios poderiam apresentar um projeto para a construção dessa casa. Nós apresentamos o projeto em si, ele foi aprovado, o projeto, né, estava dentro das normas deles. Só que a verba está contingenciada, então não há possibilidade no momento de liberação de verba. Essa questão da Casa da Mulher Vitimada é uma coisa assim que a gente tem que ir com calma. Tem vários fatores para a gente analisar. Primeiro, o custo dessa casa mensal ele é alto. Eu tenho uma estimativa bem próximo da real que uma casa dessa custaria por volta de R$50 mil por mês. Por quê? Boa tarde. Toda a equipe registrar a presença tem, do vereador Miguel Lopes. toda a equipe que você tem que ter disponível para a manutenção dessa casa. Então veja só, vamos imaginar. Uma senhora sofreu violência do seu marido e ele está ameaçando ela de morte. Então tem que tirar ela da casa. Às vezes não é só ela, aí vem os filhos. Então você leva ela e os filhos para uma casa. Aí você tem que ter uma estrutura para essa família morar nessa casa durante um tempo, e geralmente isso é no mínimo 3 meses, porque no mínimo 3 meses, para essa senhora se recompor, né, reestruturar a vida dela a partir daquele momento que ela não tem mais o marido. Aí você tira essa mulher, vem os filhos estão em escola, então você tem que ter uma estrutura de cozinheira, você tem que ter uma estrutura de servente, você tem que ter uma estrutura de motoristas para levar essas crianças, buscar essas crianças na escola, estrutura de segurança, tá? Porque essas mulheres são ameaçadas de morte. Eu conheço bem, nós fomos em 2013, fui eu, a doutora Simone, da Delegacia da Mulher, a Rosângela, foi a Andréia e mais o pastor da minha igreja, que lá em São Paulo, a nossa fundação lá de São Paulo, ela tem vários convênios com a Prefeitura de São Paulo, de creches e tal, e um dos convênios, ela ela administra uma dessas casas de mulher vitimada em São Paulo, no município de São Paulo. Então, um dos fatores que eles passaram para nós a experiência é a questão da segurança. Então, quando nós apresentamos o projeto para construir aqui, nós apresentamos um projeto que seria o ideal. Então, assim, cada quarto seria uma suíte, porque cada família tem que ter um pouco da sua individualidade, né? Privacidade. Porque se às vezes coloca 4, 5 famílias junto, com vários filhos, eles têm que ter um mínimo de privacidade, né? Acabam compartilhando a grande parte das coisas da casa, tal, mas um pouco de privacidade tem que ter. Tem a questão de segurança, porque Bragança, São Paulo ainda é diferente. Então pega uma senhora lá da Zona Sul e põe na Zona Leste, porque lá tem várias casas, né? A nossa fundação lá de São Paulo gerencia uma. Então, no universo de São Paulo, às vezes o marido não sabe onde a esposa está. Mas se a gente falar de Bragança, em 3, 4 meses de funcionamento da casa, eles já vão saber onde que está. E não tem assim, já falar, pô, mas aluga a casa, não é fácil. Se achar um imóvel, adequar o imóvel. Hoje tem até toda a questão da acessibilidade. Então, mas aqui em Bragança o sigilo, 3, 4 meses o pessoal fica sabendo. Então você tem que ter uma estrutura de segurança. Aqui não vai, a cidade é pequena. Então a gente tinha um terreno separado, apresentamos o projeto, tem até aqui, se vocês quiserem ver, depois eu posso deixar para vocês uma cópia. Então tem essas duas questões. Primeiro, a construção de uma casa adequada. Segundo, a manutenção da casa, que não é um custo barato. Então, se a gente pensar em 50 mil por mês,
São aí 600 mil no ano. É um valor significativo. E veja só, trazem assim para mim, olha, tem muitas violências, mas eu não sei dizer se eu vou ter, lá morando, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias ou uma família. Só que para ter uma ou para ter 5, o custo da casa é o mesmo. Eu tenho que ter essa equipe à disposição. Em São Paulo é só o município que banca? Só o município de São Paulo. É feito um convênio com a Prefeitura de São Paulo. Mas o que acontece? No universo de São Paulo, então você tem uma casa para 5, com certeza 5 famílias, sempre vai ter 5 famílias. Não tem verba do Estado, né? Agora, no nosso caso aqui, eu não sei se nós teríamos uma demanda para 5, para 10 ou para uma família. O que eu já cogitei, o dia que nós tivermos a casa em si, é talvez fazer um consórcio regional. Dos municípios, né? Isso que eu ia falar. Então nós podemos fazer um consórcio regional. Aí nós temos que ter vamos supor, entra Atibaia, entra Itatiba, pode entrar Vágio, Pedra Bela, sei lá, quem quiser. Então cada um custeia uma vaga, custeia 2, vamos supor, Bragança teria 2 vagas pelo porte dela, Pinhalzinho, Pedra Bela teria uma vaga. Então a gente teria que ratear isso. Agora, para saber se esses municípios têm demanda também para isso, para formar esse consórcio, que é uma possibilidade. Como o nosso caso aqui tem uma demanda, mas não tão grande para o custo dessa casa, essa seria uma alternativa. Agora, dentro disso, Rafael, é o seguinte, é uma situação importante. Eu tive um caso recente da minha própria empregada dentro de casa. Mês passado, o marido dela bateu nela, ela foi à delegacia, ela fez boletim de ocorrência, está na justiça agora, já chamaram ela. Provavelmente eles vão fazer aquela delimitação que não pode chegar a 300 metros longe. Ele acabou fugindo para a Bahia. Só pode chegar a hora que ele for matar ela, né? Maria da Penha. Então, eu presenciei um fato como esse recente. Só que assim, a pessoa também, ela até aceita 10 dias, 15 dias sair da casa, tá? Mas depois tem todo o contexto de vida dela. No caso da minha funcionária de casa, ela não tem filhos menores. Os filhos já são maiores, tudo bem. Mas é difícil para a pessoa. É todo um contexto, é muito complicado isso. Existe a necessidade, é uma situação delicada para a mulher, muito delicada. Mas aí a questão como gestor é difícil para nós, porque nós temos outras demandas que têm tanta relevância como essa, porém que eu consigo atender muito mais famílias, às vezes, com o mesmo valor. Agora, nós temos que ter isso à disposição? Temos. Nós estamos trabalhando para isso? Estamos. Então, aqui tem um projeto que nós apresentamos, o governo federal, primeiro para construir. Construir uma coisa já adequada, né? Porque hoje em dia também é difícil. Você vai procurar uma casa, você acha uma casa. Aí não tem acessibilidade. A casa, às vezes, tem acessibilidade, mas ela está no centro da cidade. É fácil, por exemplo, de invasão. É todo um contexto, nesse caso específico da mulher vitimada, que a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, a criação da Coordenadoria da Mulher já é uma iniciativa para a gente dar um atendimento especializado nesse sentido. Aí, Ismael, você quer detalhar um pouquinho? Ou não sei se vocês querem... Não, por favor, gostaria de ouvir a explanação da Coordenadoria da Mulher. Também a questão de um alojamento municipal também, né, o Marcos? A gente vê essa questão da mulher vitimada como toda essa estrutura, que vai ter que ter psicólogo, tá? Mas dentro de uma situação do alojamento municipal também, para casos esporádicos, no caso, até de área de risco, coisa parecida, também seria, acho que, um pensamento de desvincular um pouco esse valor, que é tão alto, né? Que a gente sabe que a manutenção é tão alta. Então, mas aí acaba entrando... Vamos supor, nós temos um alojamento que seria albergue. Eu poderia deixar ela 3, 4 dias lá. Mas não é o local adequado. Sim. Porque o que acontece? A pessoa já sofreu uma violência. Né? Aí tem todo o quadro psicológico, às vezes tem os filhos, eu não posso obrigar, eu não posso colocar menor de idade no albergue. Então, por isso que teria que pensar numa coisa aí especial. Aí o que acontece? A mulher já é tirada da casa, os filhos são separados dela. Aí começa uma violência atrás da outra. Primeiro é a física, depois essa violência de ruptura com a família. Mas uma especial para final de semana, principalmente, porque nós temos uma discussão muito triste, que é o final de semana, que não existe ninguém. O que eu tenho ideia, mas aí o fator mais complicador para mim é a questão de segurança. A gente poderia ter um convênio com um hotel. Então vai a mãe e os filhos para um hotel, então sábado, tem lugar para ficar, então você poderia ficar por 15 dias. Legal. Porém, a questão de segurança é o X. Então, porque há casos, realmente, que nem no caso esse que eu citei da minha própria funcionária, no fim ele acabou indo embora daqui, porque ele sabe que vai sobrar para ele. Sei. Tá? Porque não foi a primeira vez que aconteceu, não é o primeiro boletim que ela tem.
Mas em outros casos é a primeira vez, só que é imprevisível. Dá um negócio no cara e vai lá e mata mesmo. A gente tem um caso aí recente aí Nós estamos do Parque dos Estados, aí, outras situações aí. 3 desses na minha mão. Horrível Então, por exemplo, a questão do hotel, a gente poderia ter Entendia. Né? Então, quando necessitar, eu pago a diária, pronto. Menos Mas pior. aí a gente precisa só resolver a questão de segurança. Domingo, pelo menos, né? Porque sempre Não, acontece e a questão isso do na hotel sexta, pode sábado, ser domingo feito à noite. com vários hotéis até para ter não, a gente uma alternância. a gente faria um chamamento público, faria uma ata. Quais então alguém ganha, então eu tenho, vai cobrar tanto por dia. Eu usei, eu pago, eu não usei, eu não pago. Show de bola. Não, é interessante. É uma alternativa. Deixa eu só pontuar uma coisa que o André me lembrou. Nós temos aqui, começou no segundo semestre de 2012, e a gente deu sequência e implementou o serviço que é do CREAS, é o Centro Especializado da Assistência Social. Então, o CREAS, nesses casos de mulher violentada pelo marido, violência sexual, idoso que é de maus tratos, o CREA trata sobre isso, não é os CRAS, é o CREAS, é o Centro Especializado da Assistência Social. Então, de certa forma, no município já tem um centro especializado para atendimento de casos assim, não é especializado da mulher, tá ok? Ele não atende só mulher. Então, se um idoso sofreu violência no lar, o CREAS que vai atender, vai dar o encaminhamento, vai acionar a promotoria e assim por diante. Inclusive, o Disque 100, quando vem denúncias de maltrato de idoso, vem para o CREAS, que é o centro especializado. Só que ele não é específico para a mulher. Sim. A moção está indo nessa direção, algo específico para a mulher. Mas aí acho que a coordenadoria pode atender isso daí. Bom, boa tarde a todos, vereadores presentes. Na verdade, para mim também foi uma surpresa quando a Rosângela me convidou para iniciar esse trabalho, né? Conforme o Marcos falou, o decreto 1818, de 18 de fevereiro de 2014, já tem um ano, ele cria essa coordenadoria. Tanto ele como toda a pesquisa que a gente tem feito em outros municípios, a coordenadoria ou secretaria de políticas para mulheres, ela não vê só a mulher vítima de violência, é um dos programas, e que a gente teria aí que estruturar um conjunto de projetos e programas que atendesse a mulher integralmente, em todos os segmentos, trabalho, esporte, lazer, educação, a inserção dela, e os dois grandes focos a inserção dela no mercado de trabalho. Não é só capacitá-la, mas inserir no mercado de trabalho, visando a emancipação dela, como o Marcos falou, para ela se manter depois desse atendimento emergencial, do acolhimento, ela tem que se manter. Para isso, ela tem que se emancipar. Para ela se emancipar, ela tem que ter um conjunto de políticas, né, de programas voltados para a mulher, para que ela consiga se manter sozinha, até mudar, ir para outro lugar, sei lá, tomar um rumo na vida dela, que a gente não vai ficar a vida toda com ela. Então, o objetivo da coordenadoria, neste momento, é criar o plano de ação, que a gente já está com ele quase todo pronto, o regimento interno, que seria o funcionamento dessa coordenadoria. Na sequência, a proposta é a articulação com todas as secretarias, para que estejam preparados para atender essa mulher, porque não adianta a gente propor um atendimento se ela não tiver para onde ir, né? Então, esse é o outro momento da gente. E o que acontece com a casa de acolhimento para essas mulheres vítimas de violência? Já foram várias tentativas, o Miguel deve lembrar, outras pessoas, nós já tivemos em outras administrações e acabou tudo dando em nada. Já teve casa quase pronta para iniciar e a gente teve problema. Novamente, essa administração, o Marcos está com a gente desde o primeiro dia, foi feito um projeto belíssimo de construção, de instalação. O que acontece? Brasília entende que, se a gente não tiver um órgão específico para tratar disso, e a gente não tem um conjunto de programas e projetos de apoio, não vem a verba. Então, enquanto nós não tivermos a coordenadoria instalada e toda a infraestrutura para essa mulher se emancipar e continuar a vida dela, a gente não consegue só instalar emergencialmente, atende, abriga, e aí? Ela vai para onde? Ela vai continuar que jeito? Então, essa é a nossa proposta agora, nós estamos montando a coordenadoria no sentido de acertar a documentação e estruturar um programa de ação. Até quando, Ismara?
estaria pronta? Então, nós estamos esperando que depois do Carnaval a gente já tenha as instalações, pelo menos é uma conversa. Não, agora, em fevereiro. Ter pelo menos a sala, o espaço físico, e dentro do decreto existe, ele foi feito da seguinte forma: a presidente do Fundo Social é a coordenadora e teria que ter 3 articuladores de nível superior, preferencialmente assistentes sociais e psicólogos. E aí essas 3 seriam articuladoras junto às secretarias para instalar esse programa todo, tá? Então, dentro do plano a gente já prevê todos os projetos junto a cada secretaria. Então, essa é a função, tá bom? Se me permite, senhor presidente, eu quero cumprimentar o secretário, cumprimentar a todos pela iniciativa, pelo primeiro passo. Eu iniciei esse trabalho nesta casa, acho que faz uns 16 anos. Fomos visitar alguns municípios, encontramos até uma delegada de Bragança, doutora Denise, que cuidava de uma dessas casas bem, mas tinha muita ligação, ela mesmo, era quase que do lado da delegacia, sabe? Não sei se é Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Fiquei muito feliz, até a doutora Tiose estava comigo nesse dia. Então eu cumprimento vocês, estenda à primeira-dama, ao prefeito, porque eu acho que de todas as situações delicadas que nós mexemos, que vocês, profissionais da área, mexem, a vítima de agressão doméstica, a mulher e as crianças, eu acho que sofrem mais. Se chega na delegacia, não tem aonde ir. Por isso que, às vezes, uma coisa emergencial, pelo menos, secretário, para deixar o álcool abaixar um pouco nesse agressor, porque ele fica lá fora na delegacia esperando sair para bater de novo. Se descuidar, bate dentro da delegacia. Já vimos situações assim. E depois que ele for para a delegacia, que ele tomar aquele susto, vai durar pelo menos mais uns 15 dias ou uma semana a paz naquela família, né? A valentia dele, né? Até uma próxima bebedeira. Mas para acolher essa família na hora ali, tinha que ter alguma coisa um pouco até mais rápido. Eu sei da construção da casa, sei que não é só isso. O trabalho para a mãe é fundamental, acompanhamento, escola, tudo. Eu sei que é assim que tem que ser, né? Mas eu acho que eu já pedi, já ouvi promessas de 3, 4 prefeitos aí que passaram, que ia sair esta casa. É o sonho deste vereador. Fui criado na periferia, na zona rural também. Hoje, faz quantos anos que tem a delegacia da mulher? Não faz uns 20 anos. 20 anos, acho uns 15 anos. Uns 20 anos. Imagine o que as mulheres sofriam há 20 anos, de 20 anos para lá. Pior. Imaginem, se hoje sofre, hoje esses agressores, esses ordinários, se me permite, ainda passam por cima da lei, primeiro passa por cima do sentimento, né? Da mãe, do filho, da família, né? Uma coisa que não dá nem para se comentar. Mas precisava, se for falar hoje com a doutora Tiose, ela vai falar, tem dia que eu não sei o que fazer. Eu não tenho onde pôr. Né? Só para o município também não é fácil, isso daí tinha que vir de cima para baixo até, do governo federal, isso aí tinha que tornar lei, cada município tinha que ser obrigado a ter isso, ou municípios menores fazer esse convênio com a cidade-mãe, tudo bem. Mas a minha fala principal é cumprimentá-los pela iniciativa, pelo passo, que para mim já vale muito, porque passaram muitos prefeitos aqui e só falaram e ficou na conversa. Eu fico muito feliz em vê-los caminhando aí, dando o primeiro passo. Reafirmando o que a Ismara falou, é muito importante, quando você chega no governo federal apresentando um projeto, eles requisitam isso. Tem um órgão específico
Porque uma coisa é assistência, né? Como eu citei, o CREAS nós temos. Mas o CREAS ele atende uma certa demanda dentro da assistência social. Agora, quando você tem uma coordenadoria como essa, que é intersetorial, você envolve várias secretarias, então isso abre portas para que esses projetos caminhem lá em cima. Porque a demanda é grande. A gente sabe. Né? Como eu disse, por exemplo, está vindo aí, eu conversando com o Edgar, estão fazendo Casa da Mulher Brasileira. Está vindo um projeto novo do governo federal, se não me engano vai chamar Casa da Mulher Brasileira, que nos grandes centros o governo federal vai confinanciar, e cidades, por exemplo, Bragança podia ser regional, como é na saúde, muitas coisas é regional. Agora, nós temos também algumas coisas que, como eu disse, existe uma demanda, existem coisas pontuais, como eu pude presenciar um mês atrás dentro, né, de uma pessoa do nosso convívio. Mas o que acontece também, o histórico, é o ciclo da lua de mel. Da violência com lua de mel. Acaba havendo aquela violência naquele momento, se afasta a esposa, né? Mas ela tem um vínculo com aquele marido. Um vínculo emocional, visitar, que é o vínculo dos filhos. Então, às vezes, passaram 10, 15 dias, mais de 70%. Que 10, 15 dias? 3 dias. Mais de 70% ela acaba querendo voltar com o marido, mesmo ela tendo sofrido a violência. Né? E por isso que hoje, aí acabaram fazendo até por lei, todo boletim de ocorrência que é registrado na Delegacia da Mulher vira inquérito, é isso? Vai para o fórum, independente se a mulher quer ou não. Porque antigamente ela ia fazer um boletim de ocorrência, a delegada dava uma dura no machão, aí a mulher ficava satisfeita, voltava com ele. Então hoje, abriu o boletim, é inquérito. Né? Na hora da ocorrência, na residência, a mulher já tira a força da polícia. Às vezes, muitos casos, morre ali na residência. Exato. E às vezes também é ameaça, né? Nós temos também essa situação da mulher também, que ela fica mesmo na pressão da ameaça. Um pouco é aquela história de deixa disso mesmo, vou voltar, e o resto é ameaça mesmo, que ela fica sob a tutela do marido. Uma das coisas que a Ismara falou que é importante... E o duro que é sempre o final de semana, né? Por isso que o questionamento é sempre sexta e sábado, onde falta um pouquinho desse aconchego. Na questão até dessa busca do CREAS. E a final de semana tem plantão? Como é que funciona? Não, no caso a Delegacia da Mulher, ela atende... Não, porque na realidade quem atende as ocorrências é direto na seccional. Então se atende lá no plantão. Aí eles têm um contato com vocês? Depois eles nos comunicam. Mas no mesmo dia? Mas se precisar, a gente tem a equipe que atende. Tem, mas ele não fica... plantonista. Mas já tem um conselho também, né? O no caso de criança, se tiver criança. É que sempre junta os dois, os aciona. dois. São paralelos. Então, agora tem uma coisa interessante que a Ismara falou, porque assim, a gente tem que... eu entendo o que o Miguel fala, e por isso que eu falei do hotel, aquele emergencial, aqueles 10, 15 dias até baixar a poeira, o álcool ser eliminado. Hotel vai ser complicado, secretário, porque o dono do hotel, a recepção, não vai querer entrar nessa, não. Ver o Pingueirão brigando, xingando na porta ali. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, essa seria uma alternativa. Né? Essa seria uma alternativa. Por isso que ser um albergue, né? Porque no albergue já tem, acho que a questão de segurança também, não tem? O albergue não tem uma ele só guarda tem uma municipal cerca passando, que fecha. Não, a gente pode ter um guarda. Quanto a isso, eu poderia colocar uma guarda. Não, eu digo do imediatista numa coisa separada, né? Que seria aquela história do pronto-socorro, que eu falo que é desses 2 dias, que é sexta e sábado. Então, mas, por exemplo, uma das coisas que é um fator complicador, ocorre, né? Que a mulher acaba não indo para a separação definitiva, mesmo depois de várias ocorrências, é a questão financeira. Por isso que o município tem que dar um encaminhamento. Não tem saída. Porque o cara fala assim, você vai viver como? Ela depende dele financeiro, às vezes ela não tem a profissão própria. E ela fica nessa vida pensando, às vezes, nem nela. Às vezes ela é mãe, ela pensa nos filhos. Eu queria até, assim, pontuar, nós já chegamos a um ponto aqui que eu acompanhei, de ter equipe montada, casa instalada, e a comunidade rejeitou, foi um inferno. Eu até acredito também. A comunidade não quis a casa, desativou tudo, você lembra? A água comprida? Foi um abaixinado estranho, né? Discutível, né? Bom. Mas olha, eu Mas vi então, uma as experiência dificuldades parecida. são enormes. Deus queira que não tenha política por meio daquilo lá. Então, mas o Miguel, nós temos um abrigo feminino aqui para cima da balança aqui na Vila Mota. Eu queria mudar a casa
né, um lugar melhor, porque ali é 2 andares, é ruim. Às vezes tem 5 meninas lá em cima, tem 3 embaixo, é complicado. Às vezes a média ali é 14, 15 meninas nessa casa. E nós conseguimos ver uma casa ali na Rua do Sama, só que bem perto daquela pizzaria que tem ali. A Rua do Sama, não, desculpa, do Apai. O Apai, na mesma rua, só que lá embaixo tem uma pizzaria. Uma casa ali. Quando os vizinhos perceberam, ficaram sabendo para que seria, veja só, é abrigo de menina, é uma residência. Coisa tranquila, tá certo? Eles entraram com um protocolo na prefeitura, questionando a zona, que ali não poderia, que é só residencial e tal. Se a gente fosse levar a fim, a gente acabava ganhando. Só que até decorrer todo o processo, eu ia perder tempo, eu abri mão de alugar a casa, de mudar a casa. Deixei onde que está por enquanto, continuo procurando. Então tem essa movimentação também, que você pode entrar na briga, pode até ganhar, mas aquilo fica se arrastando e você perdendo tempo. Quando o pessoal souber, por exemplo, tanto que a casa que a gente viu não é zona rural, mas um lugar mais retirado do município. Não haveria esse tipo de problema, até um pouco por questão de segurança. Mas a gente precisava achar uma alternativa. Sim. Eu entendo a situação, eu penso nisso, nós estamos nos movendo para isso, mas é um fator delicado. E a questão financeira, se for realmente uma casa instalada, é esse custo mensal. Já fica um apelo do senhor poder estar estudando melhor esse negócio do hotel, seria pelo menos uma válvula de escape temporária imediata, né? Pelo menos ela teria ali alguns dias, né, vereador? 2 dias, 5 dias. 15 dias é muito tempo. O hotel, por exemplo, se eu colocasse um segurança, uma guarda num emergencial dessa, disponibilizaria um guarda para ficar lá. Mas que hotel que vai querer? A guarda na porta e deve ter até implicações jurídicas também, né? Eu acho que sim. E talvez na hora do empresa... hotel que ganha, daí já fica sabendo onde vai ser. O senhor tem um valor desta casa para construir? O projeto que nós apresentamos foi 900 mil. Ela montada. Aí você tem que pensar... Mas uma casa que o senhor fala, um abrigo assim para 10 famílias? Não, eu pensei em 5 famílias, senão não tem uma estrutura. Porque dentro das normas também, cada técnico consegue atender um número certo de pessoas. Então seriam 5 quartos, 5 suítes. Tá certo? Aí depois o refeitório, sala de televisão seria em comum. Aí você tem sala para atendimento individual. Secretário, o senhor já pensou em pegar algum terreno da prefeitura, deve ter, e construir 4, 5, meia dúzia de casinhas pequenas, o escritório e tal? Cairia pela metade do preço e terreno do município. Tipo um chalé, né? Um chalézinho. Eu acredito nessa história do albergue, né? Porque daí, na realidade, não precisava ser para mulher vitimada, não precisa ser o título de mulher vitimada, mas fica para todos os casos. Então, no caso de mas um minuto só, vereador. O albergue já existe, eu vejo como é outra situação e está trabalhando muito bem. Essa sugestão é financeira, se o senhor pegar um terreno do município, construir. Se o senhor vê uma casa popular, hoje fica R$30 para construir, R$30 mil, R$40 mil para construir uma casa de pequeno porte. Então, pela metade do preço, o senhor constrói 4, 5, meia dúzia de casinhas, faz o escritório central, na onde a guarda municipal poderia fazer turno também, né? E cai a metade do preço. Será que não é viável também de se pensar? É uma sugestão que a gente pode estudar. Então, o prefeito está com aquele projeto que é Vila de Dignidade. Então seria mais ou menos nessa linha que ele fala. Que quando eu falo em albergue, eu falo mais ou menos numa situação dessa. Que seria um espaço onde estaria com essa liberdade para tudo. Não só no caso da mulher vitimada, mas para um caso de desastre, desalojar a pessoa. Então, mas sabe o que é, o Jorge? É assim... Especificamente, quando a mulher é vitimizada, tem os filhos, tem que ser feito um trabalho específico. Não, a gente concorda, mas... Então, se a gente for fazer... Tem até o documento, né? Exato. Exato, você tem que ter uma coisa específica. Então, porque o que acontece é isso, vamos supor, ela vai ficar 3 meses com a gente. É um quadro que... Uma coisa é ficar uma semana, outra coisa é ser designada. Por exemplo, a justiça determina que o marido não pode chegar a 300 metros perto. Então, ela vai ficar com a gente 3 meses. Tem que ser feito todo um trabalho com essa família psicossocial, para ela se reestruturar. Os filhos, às vezes os filhos presenciam cenas bárbaras. Essas crianças ficam... Você tem que trabalhar com elas. E outra coisa, a partir daquele momento que ela teve essa ruptura, quebrou o vínculo com o marido, como que ela vai se sustentar?
Então, um trabalho específico que dá um encaminhamento. Esse é o ideal. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Do microfone. Oi, desculpe. Então, ela tem que sair totalmente fortalecida em todos os aspectos. Se ela não tem um emprego, ela tem que se capacitar, ter uma renda própria, ela tem que melhorar a autoestima. Normalmente, elas vão muito mal psicologicamente. Isso tudo leva um tempo, né? E outra questão que a gente está vendo é a questão do espaço, de tudo. A prefeitura, nesse momento, não teria como construir essa casa. Existe a verba federal que está contingenciada, né, Marcos? Então, o que tem que ser feito? Aguardar, que vai ser ainda aprovado, o orçamento da União ainda não foi aprovado, e aí a gente ir lá, levar o plano, a instalação da coordenadoria, para liberar essa verba, e aí liberar a verba da construção também, que fica tudo vinculado uma coisa à outra. Você não tem estrutura aqui, você tem que apresentar papel. Esse 900 mil já é em terreno da prefeitura? Para a gente poder apresentar o projeto, eu tive que apresentar a matrícula. Uma planta enorme. É um terreno que a prefeitura tem ali, sabe a chaminé? Na Marina? Guaripocaba. Atrás da chaminé tem um bairro ali. Sei. É um terreno da prefeitura ali, próprio. Foi feito a planta em cima daquele terreno. Agora, Miguel, até a construção, a gente pode, porque esse valor foi apresentado, um valor que a gente pode enxugar. Tá certo? A casa foi apresentada montada, com tudo, cama, televisão, geladeira, tudo mais, equipada. Dá para a gente enxugar? Dá. A gente consegue aí com 600 mil resolver a coisa? Resolve. Eu acho que em termos de construção dá para a gente enxugar o projeto, dá para a gente ampliar o projeto, faz um projeto menor para a gente amplia, dá. O problema é o custo mensal. Sim. Tá certo? Porque daí eu tenho que ter 4 cozinheiras, quer dizer, 12 por 36, uma de manhã, outra à noite, é motorista. Eu tenho que ter psicólogo, assistente social, guarda, um coordenador da casa. Aí precisa ter alguém aí que trabalha com as famílias, que não é um psicólogo, mas o dia a dia da casa, que está ali, uma servente. Esse custo, Miguel, dentro do que eu já tenho dos 2 lares que a gente faz gestão, é quase 50 mil por mês. Quanto fica o albergue hoje por mês? O albergue, ele tem essa estrutura de cozinheira, de Tem. psicólogo? Eu posso levantar. Quanto? Então, poderia estar junto num paralelo. Nem que não seja assim, meio paralelo, para ver se conseguiria trabalhar em conjunto. Porque quantos nós temos albergados por dia? Mas para liberar a verba não pode estar vinculado, vereador. Sim, então tem que ser um trabalho específico, eu tenho que ter uma equipe própria. Se ele vincular, não sai a verba nunca. Mas ampliando o projeto, entendeu? Então, se um projeto específico, não. Mas se for um outro projeto discutindo esse tipo de possibilidade, aí poderia buscar então, mas é isso que eu falo para você, Jorge. Veja só, nós temos que pensar numa casa. É a manutenção, o recurso de manutenção por isso que é o mais eu falo, difícil. quantos nós temos hoje no albergue por dia? De 25 a 30, varia muito. Tem. Essa demanda? Tem. De 20 a 25 e é quanto batido. gasta mensalmente? Eu preciso levantar esses custos, porque nós já não temos custo de aluguel. E o albergue é só noite. É menos custo. Nós, o psicólogo e assistente social não ficam lá, eles ficam no centro pop. Então, eu posso levantar para você, Por favor, levante só para ver quanto que é o valor. Pela verba que porque vai gastar... Cuidadores, acho que nós temos 6 a 8, só de cuidador. Fora servente, tá certo? Esses cuidadores também, alguns fazem a comida. Tem dia, por exemplo, que a gente fornece marmitex. Intervalo, quando tira férias, tal. Então precisa levantar esse custo com calma. Pelo custo mensal, da forma que o senhor fala, eu acho que está correto a manter a proposta do senhor, que o governo participe também com esses 900 mil aí, né? Governo federal. Governo federal. Senão a prefeitura ainda vai construir, depois manter ainda. Então, esse é o problema. Vamos supor que nós construíssemos com 400, 500 mil. Fizesse por módulos, fizesse uma coisa menor, depois com a possibilidade de ampliar conforme a necessidade. O problema é o custo mensal, porque é o seguinte, a partir do momento que eu registro que eu tenho essa casa no MDS ou na Drades aqui de Campinas, eu passo a ser supervisionado, e aí eu tenho que ter uma equipe mínima desse equipamento. Entende? É uma coisa diferente de eu dar um abrigamento, como eu citei um exemplo, do hotel. Só para tirar ali, não correr risco. Isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu ponho, que eu tenho esse serviço, que eu estou atendendo, eu tenho que ter esse quadro mínimo de funcionários. E aí que esse custo, comida, combustível, água, luz, e assim vai. Porque nós temos que pensar muito, Jorge, nas crianças. Sim, com certeza. Tem uma mãe com 3 filhos. 3 filhos. É uma escola aqui, outra lá. Você não consegue em 15 dias, você não vai mudar de escola. Então, às vezes o motorista tem que sair, deixar um aqui, outro lá. Aí você junta 3 famílias. Você pensa em 7, 8 crianças.
É toda uma logística aí que é resolvível. A gente tem solução para isso, mas o custo. Então, por exemplo, o governo federal, o estadual, às vezes dá o recurso para a gente construir. A manutenção depois, que é o mais caro, o município que absorve. Ainda que hoje... também tem veículos ou não? Tem que ter. Esse do 900 mil, no caso, estaria algum... A casa seria montada pronta, com esquema de segurança, tudo. RH, tudo. Só que assim, hoje está contingenciado lá, então a gente não tem previsão. Vai sair, não sei, praticamente esquece. Não, e nesse momento, Aí até sair a coordenadoria, efetivar o estatuto, tudo vai dar certo de não sair por enquanto. Então, a coordenadoria é o seguinte, nós temos o decreto, desde 2014, então já está instituída. Agora nós vamos dar sequência no trabalho. Então o trabalho vai começar a aparecer. Então qualquer outro projeto que a gente for apresentar, porque assim, às vezes o governo federal ou estadual pode apresentar um convênio, alguma coisa. Eles podem abrir alguma coisa. Tendo já a coordenadoria, é meio caminho andado. Ótimo. É meio caminho andado, isso é importante. Agora é assim, até eu ia sugestionar para o Miguel também, cada um de vocês tem contatos, né? Tem deputados aí que podem nos dar emendas parlamentares para a construção. Que nem a construção vai ser, como você disse... De repente vocês conseguem uma emenda... Nós temos que buscar como poderia fazer esse pedido para um custeio mensal. Então, mas nós temos deu a construção, é um start. Então eu posso começar atendendo para 3 famílias. Então eu tenho uma equipe mínima para 3 famílias. E vamos ver o que acontece. Pode ser que 3 é o suficiente, pode ser que precise de mais. E aí é o seguinte, nós temos uma casa bem montada, aí tem a possibilidade do consórcio regional. Então, como eu citei, vamos supor que Atibaia, que é uma cidade do nosso porte, também não tem lá. Então, ela vai ter 2 vagas, nós vamos ter 3, ela vai ter 2, a gente vai ter 2, Pinhalzinho, que é um pouquinho maior, vai ter 1, por exemplo. Então, nós precisamos ver, Itatiba. Aí vai um consórcio regional para manutenção da casa. Mas se a gente tiver a casa, Bragança é um polo, né? É a sede da região aqui já. E pode ser até determinado por outras regiões que venham e fiquem aqui, porque vai ser dinheiro federal, entendeu? Se um juiz de Pinhalzinho, por exemplo, determina que venha, a verba é federal. Então, pode ser que aconteça, não? Então, se a gente conseguisse uma verba parlamentar para a construção, a gente já dava início. Então, a gente começa o andamento da coisa. Então, aí os vereadores vão acionar os seus deputados, aí os contatos, que isso é importante. Não, vai ter que fazer, sim. Tem que cobrar todos, federal, estadual e municipal. Mais algum questionamento dos vereadores? Tranquilo. Não. Quero agradecer aqui, em nome da comissão, a presença do secretário, de toda a equipe da Esmara, da Andréia, da Rose, que estão aí trabalhando. Ficamos felizes, satisfeitos com o primeiro passo. Vamos estar juntos para que a gente continue, né, nessa caminhada sempre, porque mesmo o valor sendo alto, nós temos que brigar para espremer e tentar atender, porque muitas vezes a gente pode salvar uma vida com uma casa desse tipo, né? Então, eu sei que a dificuldade financeira em todas as secretarias, em todos os âmbitos, mas a gente vamos continuar brigando, lutando, cobrando vocês, executivo, para que finalize esse projeto para que a gente possa salvar algumas pessoas, né? Da parte do executivo, o executivo agradece o convite, está sempre disponível para estar aqui. O executivo também vai cobrar os vereadores, ajudar a trazer verba para nós aqui. Com certeza. Vamos à caça das emendas agora. Vamos conversar com os deputados, vamos trazer verba aí. Para buscar verba. A gente enxugar torneiras. Na verdade, o nosso objetivo aqui é em comum. Né? Nós estamos pensando nas pessoas. Então, a gente unindo força, com certeza a gente vai conseguir isso. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado, secretário. Obrigado a toda a equipe. Gostaria só de parabenizar também e agradecer mais uma vez pela presença e conto com o apoio também. Entendeu? Na realidade, quando a gente fala de deputado, até é meio triste, que nem meu partido é um partido pequeno, é PMN. As coligações nós temos, mas o partido é muito pequeno. Então eu quero deixar à disposição também a nossa força para a gente criar documentos até que vá buscar ou que questione e a gente dá o apoio àquilo que vocês quiserem também. Eu também quero agradecer a presença de vocês, foi muito importante. Pode contar com a gente também. Se puder para ajudar, estamos aqui. Obrigado a todos. Obrigada. Agora, dando sequência aos trabalhos da comissão, nós temos o recebimento de matérias para análise e emissão de parecer com prazo do relator de 17/2 e da comissão até dia 25/2. A moção do vereador Valdo Rodrigues, que quer, por meio desse apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do projeto Justiça Restaurativa nas escolas municipais. Relator
sou eu, vereador Rafael de Oliveira. E outros assuntos da nossa comissão, tivemos a participação. E agora nós teremos uma reunião que ficou agendada no DR, conforme nós estivemos debatendo na última reunião. A nossa reunião do DR ficou agendada para o dia 26/2, às 16 horas. Aí depois gostaria de saber a confirmação dos vereadores para ver quem tanto vai, para a gente poder estar agendando o carro com a imprensa. Uma quinta-feira. Por favor, depois, se puderem, a assessoria, avisar os outros vereadores também. Que não sei se já foi avisado para eles. Tem 3 reuniões nesse dia? Não, os outros vereadores da comissão. O vereador Miguel, a vereadora Fabiana, isso, por favor. Tá? 26, 16 horas. Nossa, Mais algum assunto que os vereadores queiram debater? Então tá bom. Muito obrigado a todas. Então vamos para o encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14 horas e 50 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para a terceira sessão da comissão no exercício realizado nesse auditório em... Então falhamos terça-feira que vem, porque terça-feira que vem é carnaval, ficamos para outra terça-feira. Tem que ser semanal? Tem que ser semanal. Quarta, o expediente começa depois do almoço ou não? Então fica para quarta-feira que vem às 14 horas. Correto? Também pedindo para que a assessoria possa só confirmar com os outros pares, por favor. Muito obrigado a toda a assessoria. Boa tarde.